Irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente e invejando uns aos outros. Meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com o espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o peso uns dos outros. Assim cumprireis a lei do Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, quando nada é, a si mesmo se engana. Examine cada um suas próprias ações, e então terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com o outro. Porque cada um carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semear em sua carne, recolherá da carne corrupção, e o que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque em tempo propício colheremos o fruto, se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mormente aos companheiros da fé. Seguida do Santo Evangelho, segundo São Lucas. Naquele tempo, ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ele muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela e disse-lhe: não choreis. Depois aproximou-se e tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Alguns avisos. Então, anunciamos a todos o falecimento então do reverendíssimo Padre Antônio Checada, que era um amigo nosso, trabalhava também com o Monsenhor Dola, morava todos em Santa Gertrudes, e então veio a falecer essa semana que passou. Uma grande perda para todos nós. Avisando também que quinta-feira, que é o dia do enterro, também haverá aqui a Santa Missa de Requiem pela sua alma. Que Deus o tenha. Então, nas suas orações todos, rezem por esse sacerdote que lutou muito pela Santa Igreja, escreveu muita coisa também. É um dos teóricos, digamos assim, que escreveu mais e que tratou mais sobre o tema da nossa posição com relação à crise na Igreja. E rezemos pelo seu descanso eterno. Rezemos
Rezemos também pelo Bispo Dola, né, que está resolvendo toda essa situação, né, que não é fácil, né, por todos os padres e bispos em geral, né, que nós conhecemos. Rezar uns pelos outros, como diz, né, São Paulo. Também nós estamos sem a escola cantora, né, os meninos que tocavam e cantavam. Então depois vamos para tentar suprir, né, os cantos da missa. Vamos ver com as filhas de Maria depois o que a gente pode fazer, né, para organizar os cantos aí. As filhas de Maria vão ter que se ocupar agora aí da música e do canto. Vamos ver algum organista e alguns dos meninos que tocam, né, para a gente poder celebrar o culto divino com mais dignidade. Também estamos no 15º domingo, depois de Pentecostes, né? Falamos sobre morte, essa semana também faleceram outros, né, amigos próximos também. Hoje o Evangelho trata, né, do defunto, né, desse filho único dessa senhora, e ainda essa viúva, né, para atenuar mais o sentido da morte. Porém, nada melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo, não é, para nos ajudar nesses momentos. Nosso Senhor se compadece dessa viúva, né, e ressuscita o seu filho. É um grande milagre, né, diante de todas as pessoas se espantaram, né, estavam indo para um enterro, para um sepultamento, e depois, né, essa pessoa surge, né, volta, com esse grande milagre feito por nosso Senhor. Escravos do pecado e de Satanás, estávamos mortos para Deus quando veio o Filho de Deus, quando veio o Filho de Deus restituir-nos a vida. Então, a morte também, nós não temos somente em sentido físico, material, quer dizer, alguém morreu, alguém faleceu. Mas para a igreja, para os santos, ou mesmo para São Paulo, né, fala sobre a morte do espírito. Né? O pecado pode trazer a morte para a alma, uma pessoa morta. Né? As pessoas hoje que nós conhecemos, né, que vivem aí no mundo, né, os maus católicos, são pessoas mortas espiritualmente. Então eu sempre costumo dizer, né, que da mesma forma que nós nos alimentamos, comemos de manhã, de tarde, de noite, café da manhã, almoço e jantar, assim também a nossa alma precisa de um alimento, senão ela morre. Assim como o corpo pode morrer se não nos alimentamos, a alma também morre. Nós somos um composto. Deus é simples, somente espírito. Mas nós somos um composto de espírito e matéria, corpo, uma coisa só. Então Deus não precisa comer, se alimentar. Nem os anjos são puros espíritos. Mas os homens sim precisam comer, alimentar o corpo e também o alimento espiritual. Golfinet, né, no seu devocionário, né, para os católicos, né, no seu livro Manual de Orações, diz claramente, se nós quisermos manter a vida espiritual, né, a vida no espírito, devemos alimentar a nossa alma com duas coisas importantíssimas: sacramentos e vida de oração. A nossa alma se alimenta disso, da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento e depois da vida de oração. Então, quem comunga, quem se confessa, quem reza, tem a sua vida espiritual. De forma que quem não se confessa, não comunga, não vai à Santa Missa, leva uma vida de pecados, né, terá a morte da alma, que é a pior de todas. Morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Essa é uma verdade, não é, que nós temos aqui, todos vão morrer. A única diferença é, vamos morrer bem ou mal. As pessoas do mundo, os mundanos, os maus católicos, os pagãos, os espíritas, os maçons, os protestantes, toda essa gente vai morrer, não é? E de ordinário, se não se convertem, se não se arrependem desses erros, vão se condenar, certamente. Porém, os católicos verdadeiros, né, os
católicos fiéis a Nosso Senhor, fiéis à tradição da Igreja, fiéis ao seu magistério, e fiéis também a uma vida na graça, se salvarão. Aqueles que são devotos da Santíssima Virgem, aqueles que rezam o seu rosário, certamente se salvarão. Aqueles que se esforçam por levar uma vida católica, certamente se salvarão. Porém, a morte é sempre esse enigma. Será que estamos no bom caminho? Na estrada da salvação? Ou estamos no mau caminho? São Paulo sempre nos alertando. As epístolas de São Paulo são tidas bem como morais. São Paulo era muito forte com essa cobrança de uma vida moral. Não somente algo doutrinal, ensinava o que Nosso Senhor ensinou, mas também dizia, nós temos que praticar e viver o catolicismo, senão não adianta. É como eu brinco aí com os católicos da internet, eu sempre gosto de criticar os tradicionais, porque é necessário. Então, aí os teólogos da internet, do sedvacantismo aí na internet, discutindo alta teologia e tudo, são pessoas que não vêm à missa, que não rezam, que não se confessam, que não dão bom exemplo, são pessoas escandalosas. Então, como alcançaremos a justificação, o céu dessa forma? Sem confissão, sem vida de oração, somente por aí, discutindo teologia, muitas vezes até com os padres. A gente me liga para discutir teologia. Padre, acho que é assim, não sei o quê. Mas a vida nunca veio aqui, na nossa capela, nem conheço essas pessoas, que se dizem católicas, somente de internet. Por isso que eu digo, é um comodismo muito grande que as pessoas têm. Hoje todo mundo tem aí a missa pela internet, aí fica em casa deitado no sofá, assistindo a missa, e acha que está cumprindo algum preceito. Não está. A gente aprende com os sermões tudo isso, mas missa de internet, de televisão, missa televisionada, não cumpre nenhum preceito. A pessoa deve estar presente. Assim como a confissão, ela tem que ser auricular, pessoal. Não existe confissão pela internet, casamento por Skype, como andam fazendo por aí, agora nessa época de pandemia. Tudo isso é falso. Tudo tem que ser presencial na igreja. Então a gente tem que se sacrificar. Tem gente que mora longe e vem à missa aqui. Por que as outras pessoas também não podem fazer isso? Então se acostumam com a internet, depois a internet vai levar todo mundo para o inferno. Porque eu não posso mandar comunhão pelos correios, bênção pelo telefone, nada disso. Tem que ser tudo aqui, na igreja. Então deixar muito cuidado com esse comodismo. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente, invejando uns aos outros. Então São Paulo vai condenando vários vícios capitais. Inveja, murmuração, ódio, ira. Diz que nós devemos estar instruídos ou imbuídos do espírito de mansidão, mansos como um cordeiro, como o próprio Nosso Senhor, que diante de todas as suas tribulações e perseguições não disse nada, uma palavra, simplesmente padeceu tudo por amor de Deus e pela nossa salvação. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então tem muito católico que vive zombando de Deus. Ou seja, levando uma vida iníqua, escandalosa aos olhos de Deus, enganando muitas vezes, se disfarçando de católicos, se passando por católicos de fachada e não são. Então São Paulo diz, cuidado, de Deus não se zomba, virá um grande castigo. O mundo moderno é um exemplo de tudo isso. O mundo moderno zomba de Deus, escarnece de Deus. E o que pode vir de tudo isso, senão um grande castigo universal? Porque o que vimos é isso. Essa zombaria da fé católica, o escárnio da religião, dos sacerdotes, da igreja, tudo isso está em descrédito hoje. Por quê? Por causa dos maus católicos. Poucos dias depois do Sermão da Montanha, pelos fins do mês de maio, no segundo ano de sua pregação, o Salvador, que pregando percorria todo o país, dirigiu-se para Naim. Era esta uma pequena cidade da Galileia que tirava o seu nome da elegância dos seus edifícios.
e da sua situação encantadora. Porque a palavra Naim, em hebraico, significa o que é belo, encantador, agradável à vista. E eleva-se junto do Monte Hermon, a 2 milhas do Tabor, sobre a margem florida da torrente Sison. Não era de nenhuma forma para gozar dos encantos desses belos lugares que o Salvador a ele se dirigia, mas para cumprir a sua missão divina, para pregar o reino de Deus em todas as cidades e aldeias, para curar todas as doenças e todas as enfermidades do povo, e sobretudo para aí operar o insigne milagre. Depois da multiplicação dos pães, a ressurreição de um morto é algo mais extraordinário ainda. Claro, imagina uma multidão de 5.000 homens e você com alguns peixinhos e alguns pães dá comida a essa gente até saciar 5.000 pessoas. É um milagre impressionante, mas para dar mais credibilidade, ressuscitar alguém que morreu é algo mais extraordinário. E Nosso Senhor fez isso várias vezes. Numa outra circunstância, foi com o seu amigo Lázaro. Nosso Senhor se compadeceu da morte de Lázaro, não é? E também o ressuscitou. Então, quantos milagres fez Nosso Senhor? Porque também não pode fazer esse grande milagre na nossa vida, que é a graça da verdadeira conversão, arrependimento de todos os nossos pecados da vida passada, um verdadeiro sentimento de emenda e uma força firme, e possamos fazer violência contra a nossa própria carne muitas vezes. E o que é que pede São Paulo? Devemos nos guiar pelo Espírito, ou seja, pela nossa razão iluminada pela fé, não pela carne, pelos vícios, pela nossa vontade desordenada. Então, Nosso Senhor vai a essa cidade belíssima, né, Naim, não para passear. Nosso Senhor não era gente de viagens. Ele foi ali para converter, para pregar, para exortar, para ressuscitar aqueles mortos. Não somente aquele filho único daquela senhora, mas toda aquela cidade. Aparentemente, muitos estavam mortos espiritualmente. E como eu disse, o que é preciso, né, caríssimos católicos, o que é preciso, né, para ressuscitarmos espiritualmente? 2 coisas: sacramentos, Eucaristia, confissão, Eucaristia, né, e depois vida de oração. Uma regra que a igreja, né, sempre costuma dar para aqueles que querem sair do pecado, um remédio, né, fácil e acessível, é a meditação. Meditar, sobretudo, na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto Nosso Senhor morreu e foi crucificado por nós. O quanto Ele sofreu pela nossa salvação. Nosso Senhor desce a esse mundo, se encarna no seio da Virgem Maria, rebaixa-se de dignidade de Deus para o homem, assumiu uma condição inferior à sua para nos salvar, e nós damos as costas para Deus. Não queremos saber de Deus. Muitas vezes até desejamos ou dissertamos sobre a morte de Deus, como esses filósofos loucos, modernos. Queremos nos afastar de Deus. E quanto Deus quer se aproximar de nós. Então, meditar a miúdo nos novíssimos, são 4, morte, juízo, inferno e paraíso, e na paixão de Nosso Senhor. São grandes remédios. Todas as vezes que nos se aproximar uma ocasião de pecado, lembrar da nossa morte eminente. Santo Afonso Maria de Ligório. Então, 2 coisas. Santo Afonso Maria fala também que existe um determinado número de pecados, né? Deus nos criou, nos enviou a esse mundo aqui, né, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Porém, se cometemos pecados graves, há um determinado número de pecados, né, que nós cometemos, e que se chegamos a esse último, que é onde vai transbordar a cólera de Deus, chegará a nossa morte e a nossa condenação. Então lembrar, será que esse pecado que eu vou cometer é o último pecado, né, da minha vida? Será que se eu cometer esse pecado agora morrerei? Quer dizer, certamente morrerá espiritualmente, mas se dará também a minha morte física e eu serei precipitado no inferno por causa desse pecado. E uma outra recomendação também do próprio Santo Afonso que eu faço
existe um livro chamado A Paixão segundo Santo Afonso Maria de Ligório. A Paixão de Nosso Senhor segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro encontra-se traduzido em português, qualquer um pode comprar aí, pela internet, nessas lojas aí do centro, né, que vendem esses livros. Então, é riquíssimo esse livro, A Paixão, né, toda a paixão de Nosso Senhor, comentada por Santo Afonso Maria de Ligório. Qualquer pecador, por pior que seja, mais empedernido que seja, lendo esse livro se converte. Assim como o seu livro também, Glórias de Maria. Esse livro é recomendado para todos, assim como o Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grignon de Montfort, assim o Glórias de Maria também, muito recomendado para a conversão dos pecadores. E como vimos de todos nós, porque nós mesmos também não podemos nos vangloriar de que somos católicos, né, de que somos perfeitos, melhor do que os outros. Não. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Isso serve para todo mundo. Senão o padre e os religiosos não precisariam rezar todo dia, fazer meditação, ir à Santa Missa, se confessar, porque já somos perfeitos, então não precisamos desse sacramento. Não, é para todos. É um remédio para todos. Como diz Wolfinet, quem não recebe os sacramentos e quem não reza, não pode ser considerado nem como católico. Pode ser considerado como uma besta, um animal. Mas como católico, não. Então, para todos, desde o Papa, os cardeais, os bispos, não é? Os padres, os leigos, toda a hierarquia, todo mundo tem que se confessar, todo mundo tem que comungar, todo mundo tem que rezar, todo mundo tem que ir à missa, todos. Isso é um remédio para todos. Todo mundo deve meditar na paixão de Nosso Senhor, nos novíssimos, porque senão dará tragicamente a morte da nossa alma. E entrando o pecado mortal na alma, entra a inimizade para com Deus e aí todo o desregramento. De modo que quem vive no pecado mortal é inimigo de Deus. Não alcançará a salvação eterna. Dificilmente. Somente se converter. E o nosso tempo é curto. Recentemente eu recebi um pedido de missa para um jovem de 17 anos que infartou lá no Nordeste. Então, hoje em dia, para todos, a morte pode bater na porta de cada um, jovem, criança, jovem, adulto, velho. Todo mundo basta estar vivo, para morrer. Então, muito cuidado. Os pais, a obrigação já de batizar os filhos, quando criança, para quê? Para que se salvem, educar os filhos na religião católica, na fuga do pecado, na vida de oração. Por quê? Visando o quê? Que não haja, que não aconteça essa morte espiritual. Que se casem na igreja, que sejam bons pais e mães de família. Tudo isso é o que nós desejamos se queremos nos encontrar no céu, ver a Deus face a face. Então rezemos uns pelos outros, não é fácil, como diz São Paulo também, aquele que catequiza, aquele que ensina, faça de tudo para transmitir os ensinamentos de Deus. Então, se a gente pode ajudar alguém, seja com o nosso exemplo, seja com a nossa palavra, seja com algum material que a gente pode repassar e tudo, não deixemos de fazer, porque estamos ajudando, colaborando. Isso é a caridade mútua. E, sobretudo, essa comunhão universal que há entre os santos, a comunhão dos santos, entre a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante, que estamos aqui. Então, todos nós devemos rezar uns pelos outros. Quem está no purgatório, por exemplo, depende das nossas orações, dos nossos sacrifícios. Nós aqui, quem está no purgatório, depende dos santos que já estão no céu. Ou seja, todo mundo vai se ajudando mutuamente. Porém, só faz parte disso, dessa comunhão dos santos, quem é bom católico e quem vive em estado de graça. Então, rezemos a Nossa Senhora no nosso rosário, pedindo, sobretudo, a graça de viver como católico nessa vida e depois ter a graça também de morrer como católico. É tão fácil hoje ver tantas almas se perdendo, apostatando da verdadeira fé, indo para o espiritismo, para o protestantismo, para essas outras seitas diabólicas, o modernismo de Satanás, diante de tantas divisões que há entre os tradicionais, entre a igreja, tanta briga, tanta confusão, as pessoas acabam se iludindo e abandonando a religião e indo para uma falsa religião. É tudo muito triste. Peçamos a Deus a graça de perseverarmos até o final. Aqui nesse mundo, vocês têm que ter ideia, essa noção. Aqui a igreja militante, milita, se luta para alcançar a salvação.
então haverá guerras, batalhas, sobretudo a nível espiritual, contra Satanás e essas ordens infernais que andam por aí pelos ares, como diz o próprio São Paulo, depois contra nós mesmos, e a pior de todas as lutas, como diz o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, que é contra o mundo. Como não deixar o mundo entrar nas nossas vidas, nas nossas casas e se enraizar? Aí é com cada um. Na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Como evitar essa influência maléfica e diabólica que vem do mundo moderno nas nossas vidas? Então rezemos, peçamos a Nossa Senhora. Sem oração é impossível. Oração e penitência. Todas as aparições de Nossa Senhora pedem isso. Penitência e oração. Então, se a gente não segue isso, se a gente não se esforça, vamos perecer também nós. Queira Deus, né, que se um dia Deus nos livre dessa morte, né, da alma em nós, se, não sei, por um descuido cairmos em pecado grave, né, e morrermos espiritualmente, que possamos um dia encontrar Nosso Senhor, nem que seja, né, que possamos reencontrá-lo e que Ele nos ressuscite. Né? E se tem alguém que vive nessa situação de morte espiritual, peça essa graça ao Nosso Senhor, que Ele ressuscite a sua alma, que Ele faça de tudo para que você saia desse estado, porque se der, né, a morte também física, natural, e já com essa morte espiritual será tarde demais. Enquanto a vida, há esperança. Então peçamos a Deus, de joelho no chão, que Ele nos ressuscite, ressuscite nossa alma, nos ressuscite para uma vida nova e que não nos deixe na morte do pecado. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.